Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje eu vou falar sobre precisa usar a feeder set? Então eu vou questionar vocês, eu quero levantar um questionamento aqui para vocês. Realmente é necessário a utilização das feeder set? Bom, para quem não conhece o que é feeder set, lembrando galera, lógico, muita gente tem esse preconceito sobre termos técnicos usados na língua inglesa, tá? Particularmente no inglês, né? Particularmente, eu no início também tinha um certo, para que ficar misturando português e inglês? E eu defendo muito isso, não acho que há necessidade de misturar. Mas alguns termos pontuais são melhor explicados e contextualizados com o nome em inglês, tá? Como é o caso da feeder set. Então vou trazer para vocês aqui o que é a feeder set. Feeder set, a tradução literal da feeder set, é conjunto alimentador. O que é um conjunto? O conjunto é série, tá? A série é um conjunto de repetições, é um bloco de repetições. Então, conjunto alimentador. Se eu falar para você, ao invés de eu falar feeder set, falar conjunto alimentador, série alimentadora, ficaria um termo usual, praticável? Não ficaria tão legal, entendeu? Porque a tradução literal alimentador tende a nos levar a outro tipo de pensamento, né? Isso gera mais contextualizado com alguma coisa alimentar, com a dieta em si, né? Alimentador. Lógico, a tradução do alimentador pode ser muitas coisas, né? No português. Mas o nome em si não seria muito bem usado, né? Então fica melhor a gente falar feeder set. Feeder set se torna mais natural e mais técnico para implementar no meio de frases e contextualizar essa série, né? Então, o que é a feeder set? É uma série, um conjunto alimentador. O que isso significa? É uma série de transição, uma série de preparação. O que é uma série de transição? É uma série onde você normalmente está saindo da série de aquecimento e aí você usa essa série ou mais séries de transição para você fazer a transição da série de aquecimento para progredir até as séries de trabalho, que são as séries mais próximas da falha, ou as séries até a falha. Ou seja, você usa ela dentro do conjunto de séries do exercício como série de transição, que é uma série onde você não vai se aproximar muito da falha, só que também não vai ser uma série leve. Ou seja, é a transição entre uma série leve de aquecimento para uma série pesada, mais próxima da falha ou até a falha. Então é a feeder set. Uma série de transição. Por que conjunto alimentador? Porque normalmente você sai do aquecimento, você usa mais peso nas feeder set, mas se mantém distante da falha, tá? Então é um conjunto alimentador, é um conjunto onde você vem alimentando o seu exercício de forma gradual e progressiva, com a série de alimentadora, né? Com o conjunto alimentador, que é a feeder set. Então você sai do aquecimento, coloca mais peso no exercício. Pode ser um peso relativamente pesado, mas você vai ficar distante da falha. Por quê? Porque é uma série de transição, não é uma série que vai te gerar muito desgaste. Não pode te gerar muito desgaste, porque as séries principais do treino são as work sets, são as séries que vai até a falha ou próximo da falha, tá? Então é uma série de preparação, ou seja, é uma série que você está se preparando para séries mais pesadas, tá? Então isso é o feeder set. Quais são os critérios para definir um feeder set, uma série chamada feeder set? Qual é o critério? Quais critérios a gente tem que levar em consideração? Primeiro, é um feeder set quando a gente fica na média de 3 a 5, 6 repetições antes da falha. Isso significa, se eu pegar um peso para 12 repetições máximas, eu vou ficar 3 a 5, 6 repetições antes da 12. Ou seja, eu consigo fazer 12 repetições máximas com amplitude técnica e sozinho, tá? E aí, ao invés de eu fazer as 12, eu vou fazer 3 a menos, ou seja, 9 a 6 repetições a menos. Ou seja, eu vou fazer entre 6 e 9 repetições com um peso que eu poderia estar fazendo 12, tá bom? Então, a feeder set nada mais é do que essa série de transição. Você não vai ficar muito perto da falha e não vai falhar. Só que também não vai ficar muito distante da falha como a série de aquecimento. Não vai ser um peso leve, tá? Não usa falha, obviamente, se eu uso repetições da reserva, here não é da risada, tá? Repetições da reserva aqui na tradução em inglês. Não usar a falha. Então, nas feeder set você não usa a falha, tá? Peso para a média de 8 a 15 repetições máximas.
Então não é regra absoluta, tá? Isso não é uma regra absoluta. Você pode usar uma feeder set para um peso para 20 repetições máximas ou um peso para 6 repetições máximas. Pode, mas a ideia da feeder é você não pegar um peso muito pesado. Ah, mas eu vou ficar com muitas repetições na reserva. Não importa. Se você pegar um peso para 4, 5, 6 repetições máximas, é um peso pesado a partir das primeiras repetições. Por mais que, eu ia falhar nas 5, 6 e vou fazer só 2 repetições, mas ainda assim é pesado, estruturalmente é pesado, pode te desgastar mais para a próxima série, mesmo ficando mais distante da falha. Então normalmente se usa feeder set na média de 8 a 15 repetições máximas. Por quê? Porque não vai ser um peso muito leve, porque acima de 15 repetições máximas, 16, 20, 25 repetições, a primeira metade, o primeiro terço da série é muito leve, porque a sobrecarga é leve, estruturalmente é leve. Então você vai começar a sentir mais o movimento, gerar mais tensão, quando você estiver ali da metade para frente da série. Então a ideia da feeder é você preparar, uma série de preparação. Preparar as estruturas, as articulações, os músculos envolvidos no movimento para séries mais pesadas. E para você preparar esses músculos, você precisa ver o quanto você está apto naquele dia a progredir peso e o quanto você está pronto para séries mais pesadas. Então você vai preparar, você vai sentir, ter o feeling daquele dia, porque tem dias que você está mais exposto, dias que você está estruturalmente mais recuperado, outros dias menos. Então a série, a feeder set, serve para você ver em qual dia você está, em qual margem de trabalho você pode continuar depois dali. Então sendo assim, a média de 8 a 15 RM é uma boa média. Vou pegar um peso que eu consigo fazer 8, 9 repetições máximas. Ao invés de eu fazer as 8, 9, eu vou fazer ali uma média de 5, 4, 6 repetições ali, entendeu? Ou seja, eu vou ficar na média de 3, 5 a 6 repetições na reserva com um peso relativamente pesado. Porque um peso para 8, 9, 10 repetições máximas é um peso pesado a partir das primeiras repetições, mas não tão pesado como 5, 6, 7 RM, deu para entender? Então você vai pegar um peso ali relativamente pesado e não vai se aproximar da falha. Então você vai sentir a sua estrutura, a sua musculatura naquele dia para trabalhar nesses pesos, tá? Ou você pode trabalhar, por exemplo, com 1, 2, 3 feeder sets, séries de transição. Você pode fazer a primeira numa média de 14, 15 RM, a próxima numa média de 10, 12 e a outra na média de 8, 10, entendeu? Progredindo o peso de série a série, só que se mantendo na feeder set, que é ficando 3 a 5, 6 repetições antes da falha, ou seja, fazendo transições para série mais pesada ou para séries mais pesadas, tá? Normalmente, ela se encaixa entre as war-up e work set. Isso significa que normalmente a feeder set está entre a série de aquecimento e as séries de trabalho, né? Mas e as hard set, top set? Galera, hard set, top set se enquadra dentro da work set. Hard set, top set são séries que você vai até a falha ou além, né? Até a falha concêntrica do movimento ou além dessa falha concêntrica do movimento. Tenho aulas que eu explico sobre as características e definições da falha no treinamento, tá? Que não é apenas uma falha no treinamento. Então as work set, a hard set, top set se enquadra dentro de work set, tá? Sendo assim, ela costuma ficar entre as séries de aquecimento e as séries de trabalho principal ali de cada exercício. Mas por que normalmente e não sempre? Porque tem exercícios que não há necessidade de você usar séries de aquecimento, que nem eu vou mostrar num exemplo aqui. Sendo assim, as primeiras séries, a primeira série do exercício pode ser direto uma feeder set. Então ela não vai estar entre a war-up e a work set, ela vai estar antecedendo a work set sem ter o war-up antes, tá? Vamos lá. Quais são os objetivos da feeder set? Como eu disse para vocês, né, já apontei alguns objetivos no começo da aula explicando o que é a feeder set, mas os objetivos principais: preparar os músculos e as estruturas para séries mais pesadas. Como eu disse, se você chegar... Pessoas que pegam muito peso estruturalmente, o que é pegar muito peso estruturalmente? Uma coisa é você conseguir agachar com 20 quilos cada lado para 5 repetições máximas, tá? 20 quilos cada lado pode sim ser pesado para você e você falhar a 4, 5 repetições, ali com 4, 5 repetições você já falha com esse peso de 20 quilos cada lado no agachamento. Só que estruturalmente, para uma estrutura humana, não é muito pesado. Então, se você tiver algum leve desvio, acidente, a probabilidade de ter uma lesão mais séria é muito menor do que alguém que agacha com mais de 200 quilos. Porque mais de 200 quilos é estruturalmente muito pesado. Mas o cara consegue fazer 12 repetições com 200 quilos. Sim, mas ainda assim é um peso muito pesado. E se ele tiver algum deslize na execução ou estiver num dia ruim,
ou com uma lesão prévia que ele não sabia, que ele não tinha identificado antes, ou ele identificou e ignorou, os 200 quilos, que para ele pode fazer mais de 10 repetições, ainda assim é uma carga pesada para a estrutura humana. Sendo assim, qualquer deslize pode acarretar uma lesão mais grave, com maior probabilidade de acontecer do que 20 quilos cada lado. Deu para entender? Por mais que a força é proporcional, pesos absolutos são divididos em categorias. Existem pesos que são pesados por uma estrutura humana, por mais que o cara seja muito forte, entendeu? Só que são pesos mais propícios a gerar lesão, porque para a estrutura humana é mais pesado, é mais arriscado. Por mais que a estrutura do cara, parte muscular, articular, tendões estejam muito fortes, muito resistentes, ainda assim é um peso pesado. Ele é apto a fazer aquilo? Mas se ele deslizar, pode acarretar uma lesão maior. Então, sendo assim, essa série de transição, preparação, os feeder set, serve para você sentir o movimento naquele dia. Pô, será que esse dia eu tô bom? Então vamos fazer umas feeder set, vamos progredir de série a série, ficando mais distante da falha, usando o feeder set, e vamos sentir o peso naquele dia, o movimento. Pô, tá indo bem, sem dor, sem desconforto, sem nada. Vamos continuar a progredir, vamos chegar nas work set com pesos maiores, né? Ou se aproximando mais da falha com aquele peso. Então, você está preparando as suas estruturas, tendões, articulação, né? Você está preparando ali, lubrificando bem as articulações, você está preparando, aquecendo bem a musculatura, preparando ela, fazendo ela entender que está vindo pesos maiores pela frente, tá? Prevenir lesões, obviamente. Quando você sai de séries de aquecimento, faz feeder set, você previne lesões. Porque se o cara chega lá, faz 1 ou 2 séries de aquecimento, só com peso para 6 repetições máximas já depois da série de aquecimento, ele pode não ter aquecido tão bem, ou pode estar num dia ruim, ou ele está sentindo alguma dorzinha que para ele, aquele momento não é uma dor que impede ele do treino, só que de repente ele aquece e vai para uma carga muito pesada. E aí vem a lesão mais séria. Se ele tivesse feito uma feeder set antes, ele saberia que aquela dor está aumentando conforme ele está progredindo o peso de série a série. E aí ele não chegaria na série tão pesada. Ele pararia provavelmente nas feeder set, para não se arriscar em séries mais pesadas, tá? E progredir peso com mais cautela. Isso significa o quê? Que com feeder set você vai progredir no peso mais lentamente até a série de work set. Ou seja, você faz um aquecimento com peso menor, entra numa feeder set com peso para 8 a 15 RM, depois se você quiser progredir um pouquinho mais, pô, a primeira foi para 12 RM, vou progredir mais uma feeder set para uma média de 10 RM, com um pouco mais de peso, se mantendo 3 a 5 repetições antes da falha. Depois vou fazer outra feeder set ali para 8 RM, se mantendo 3 a 5 antes da falha. Pode. Ou vou direto para séries de 8 a 10 RM na feeder, se mantendo 3 a 5 repetições antes da falha. Pode também. De qualquer forma, você está progredindo o peso com cautela. Não está saindo dali para uma série pesada, próximo da falha ou até a falha, tá? Então ela serve, esses são os principais objetivos da utilização da série de transição da feeder set, tá? Agora aqui eu quero mostrar um exemplo para vocês, tá? Primeiro, as séries em azuis, né? Eu sempre costumo usar as séries em azuis como war-up, né? A série de aquecimento. Dessa vez, na maioria dos vídeos eu não coloco a feeder set, mas eu explico dentro do contexto de série a série, né? Mas dessa vez eu coloquei em verde as feeder set e coloquei as work set em preto. E a hard set, top set? Galera, como eu disse pra vocês, a hard set, top set pode ser qualquer uma dessas séries aqui em preto, tá? Eu posso estar usando todas as séries em preto como top set e hard set. O que significa? Significa que todas as séries em preto eu estou indo até a falha concêntrica no movimento ou um pouco além. Ou seja, eu estou indo até onde eu começo a fazer errado, perco o padrão de movimento, ou até o momento onde eu não consigo mover mais o peso, por exemplo. Desde que tenha ajuda em alguns exercícios, né? Não tem como você falhar no agachamento. Então, se você falhar, você tem que ter alguém para levantar. Normalmente, você vai no agachamento até o exercício ficar meio lento e aí você guarda, que é a falha concêntrica do movimento, tá? Ou até o momento onde você começa a dar uma roubadinha, que também é a falha concêntrica do movimento. Sendo assim, as hard set, top set pode ser qualquer série em preto, só as últimas, as duas últimas ou todas em preto, tá? Opa, foi mal. Ou você pode ir alternando ali entre elas. Então, a hard set, top set vai do que você está prescrito no teu treino. Eu tenho aulas aqui que explicam a aplicação dessas top set, hard set, tá? Então vamos lá. Vamos entender aqui como normalmente é utilizada a feeder set. O exemplo aqui mostra exatamente o que? A utilização da feeder set, para a gente contextualizar o que foi explicado agora aqui antes, tá?
Bom, vamos lá. Primeiro exercício do treino, normalmente eu coloquei um treino de quadríceps. Pô, eu faço um exercício isolado de glúteos antes para melhorar a percepção de ativação do glúteo. Isso melhora a estabilização nos movimentos livres, principalmente o agachamento livre. Beleza, pode fazer. Mas mesmo assim, quando você começa a treinar o primeiro exercício daquele músculo naquele dia, é bom fazer aquecimento. Ainda mais em um exercício muito articulado e complexo como o agachamento livre. Sendo assim, você pode fazer 1, 2, 3, 4 séries de aquecimento, o quanto você achar necessário. Mas normalmente eu uso 1 ou 2 de aquecimento. Esses aqui você vai fazer cerca de 18 a 20 repetições, ficando 5 ou mais repetições antes da falha. Normalmente eu oriento ficar uma média de 6 a 10 repetições antes de falhar. Ou seja, ele fez uma média de 18 a 20 repetições, podendo fazer 26, 30 repetições. Então ele parou antes para aquecer. Então não é um peso muito leve, mas naturalmente é leve para essa pessoa, só que não muito leve ao ponto de ser só o peso da barra, tá? Ah, mas eu aguento fazer essas repetições só com o peso da barra. Então, ok. Para você, proporcionalmente, só a barra já é um aquecimento. Mas na grande maioria, a tendência é ter mais peso na série de aquecimento, né? Então fez uma, pô, não estou sentindo 100% ainda. Vai lá e faz mais um aquecimento. Então sem problemas fazer isso aqui. Aí, ao invés dele pular direto para o work set, o que ele fez? Vou adicionar uma feeder set aqui. Uma feeder set que eu poderia estar fazendo de 12 a 15 repetições máximas, só que eu vou fazer o que na feeder? Ficar 3 a 5 repetições antes da falha. Então ele pode fazer uma média de 12 a 15, só que ele vai fazer 3 a 5 repetições a menos. Pô, 12 a 15, se for 12 ele vai fazer 9, se for 15 ele vai fazer 12. Olha a diferença. Mas no geral, eu coloquei 12 a 15 para exemplificar para vocês, tá? Pô, coloquei uma série que eu faço uma média de 14 e 15. Um peso que eu faço numa média de 14 e 15. Então você vai fazer 3 a 5 repetições a menos. Deu para entender? Então você vai, normalmente a primeira feeder é nessa margem de 12 a 15 ou na margem de 10 a 12. De qualquer forma eu coloquei 12 a 15 para a gente exemplificar a progressão na feeder 7. Pô, fui lá, peguei um peso aqui, fiz 3 a 5 repetições antes da falha, me senti bem. Para ter mais garantia, eu vou fazer mais uma feeder com mais peso. Coloquei um peso que eu faço no máximo 10, 12 e vou manter a feeder 7 de 3 a 5 repetições antes da falha. Descansando entre as séries, tá? Entre a série de aquecimento e feeder, você pode descansar um minutinho, quando você sentir necessário. Entre as feeders, 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, o quanto você sentir suficiente para se recuperar bem para a próxima série. Agora, para a série de trabalho, eu recomendo descansar 2 minutos ou mais. 2, 3, 4, 5 minutos, o quanto você sentir necessário para progredir bem, desde que não descanse muito tempo, né? 6, 7 minutos, porque aí você pode acabar esfriando um pouco as estruturas ali. De forma geral, progrediu, se sentiu bem, aí ele vai descansar um pouco mais e vai para as work set com mais peso e se aproximando da falha. Então ele vai pegar um peso para 8, 10 repetições máximas e vai ficar 1 ou 2 antes da falha. Depois ele progride mais um pouco o peso descansando entre a série e vai pegar um peso para 6, 8 repetições máximas e ficar 1 repetição antes da falha ou ir até a falha concêntrica do movimento, tá? Sem problema algum. Ah, pô, tá com ajuda, aí tira umas repetições a mais, sem problema nenhum, tá? De qualquer forma, ele tem que primeiro chegar à falha concêntrica do movimento, ou seja, começar a fazer errado para a ajuda entrar nesse momento. Então ele utilizou a feeder dessa forma. Quando ele foi para o hack squat, nesse caso aqui, ele não precisa fazer tantas séries de aquecimento, porque o quadríceps, as articulações envolvidas no movimento do treino de quadríceps já estão bem aquecidas, porque ele fez várias séries de agachamento livre. Então a estrutura já está bem preparada e aquecida. Só que como o hack squat também é um movimento mais complexo, ele vai fazer uma de aquecimento por garantia, depois ele vai fazer o mesmo esquema nas feeder set nas próximas séries, para progredir com mais cautela, preparar os músculos, as estruturas para aquele movimento específico, sentir como ele está depois do agachamento livre e depois ir para as work set no mesmo esquema. Pô, as work set precisa ser progressão de carga? Não, você pode fazer 2 séries de 8 a 10, 2 séries de 6 a 8, você pode fazer mais séries, menos séries. Eu só estou exemplificando uma forma de uso de pirâmide crescente, ou seja, progredindo um peso de pouco a pouco de série a série, para não fazer uma progressão muito abrupta, de sair de um aquecimento e ir direto para 6, 8 RM, entendeu? Então ele usa o feeder set para fazer essa progressão com cautela, lembra? Uma série de preparação, série de transição, para ele progredir com cautela. Então eu usei esse exemplo, mas ele pode fazer 2 feeder nessa média, ou 2 feeder nessa média, ou só uma feeder de 10 a 12, ou só uma feeder de 12 a 15, depois ir direto para a série de trabalho. A série de trabalho pode ser de 10 a 12 RM, só que ficando mais próximo da falha. Ao invés de usar a feeder
com 3 repetições, 5 repetições na reserva, ele pega o peso para 10 a 12, o mesmo que usou na feeder, só que dessa vez ele fica 1, 2 antes da falha ou vai até a falha. Ou seja, essa série de 10 a 12 RM, ao invés de ser uma feeder, ele pode transformar numa work set aqui a mais. Ele pode pegar um peso para 10, 12 RM e ir mais próximo da falha, descaracterizando a feeder por uma série de trabalho. Porque a work set são séries de 1, 2 repetições na reserva, às vezes até 3 repetições na reserva, ou séries até a falha, que aí no caso é uma work set, top set, hard set, né? Que é uma série até a falha. A work set, galera, até 3 repetições antes da falha, pode ser considerado uma work set. Sendo assim, se eu fizer 8 a 10 RM e ficar 3 antes da falha, eu posso caracterizar ela como work set e também posso caracterizar ela como feeder set, tá? Pode ter as duas caracterizações na mesma série. Só que para mim, 3 repetições antes da falha, eu já considero uma work set. Eu vou considerar mais uma feeder quando está na média de 4, 5 repetições na reserva. Eu coloquei 3 aqui porque, por exemplo, se você pegar um peso para 15 repetições máximas, você fazer 12, não vai ser uma série tão desgastante na grande maioria. Só que, lógico, uma feeder é mais interessante você ficar na média de 4, 5, 6 repetições antes da falha para não se desgastar muito. Lembrando que a feeder é uma série que tem uma certa exigência muscular e uma boa sinalização, mas ainda não é proporcional à sinalização e exigência de uma work set, tá?